Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde para você que está assistindo à tarde e boa noite para você que está ouvindo à noite. Estamos começando mais um Sim do Estoque aqui para você, trazendo nessa quarta temporada os setores da construção civil, aliás, os setores de uma construtora da construção civil. E hoje a gente vai tocar num tema bem novo, mas que ainda está engateando muito nos dias de hoje, que é o setor de inovação. E a gente trouxe a Tatiana Freire, coordenadora de inovação da construtora Mota Machado. Tati, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Se você puder dar as boas-vindas pro pessoal, contar um pouquinho da tua história, falar que tu também participa do Sinduscom Jovem, né? Essa iniciativa que a gente tem no Sinduscom, que é bem bacana, que foi dela que saiu o Sindustock. Então, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, Rafa. Eu sou Tatiana, eu sou engenheira civil, então sou formada, né, como engenheira e segui meu trajeto na construção civil mesmo, né, na Porto Freire. Na época trilhei minha jornada para ser uma engenheira. Mas a vida, como já dizia José Clima, a vida é uma caixinha de surpresa. A vida é uma caixinha de surpresa. Né? Então, eu fui traçando essa jornada muito vindo do meu pai, né? Não tinha como não ser, já era da família. Mas no meio do caminho eu senti que eu precisava seguir um lugar ali que eu já estava colocando em prática, mas eu não me aprofundava exatamente, que eram as inovações e as tecnologias e startups ali focadas na construção civil. E aí me aprofundei nesse tema e fui conhecer mais sobre isso. Participei de uma empresa de consultoria de transformação digital e deu a chance de juntar. A Mota Machado está com uma área de inovação e eu estar podendo pegar esse cargo de coordenação. Então foi uma surpresa muito, muito, muito maravilhosa para mim, onde eu pude voltar para o meu lugar de estar numa construtora e aplicar os conceitos de inovação e, enfim, então, contratar startups. Você juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. E foi não tem lindo. Como estar mais feliz do que agora. Que maravilha. E você está numa casa excelente. Exato. Dicas de passagem, 55 anos de mercado. Não é qualquer construtora que consegue traçar essa trajetória tão bonita que é a da Mota Machado. Todo dia que eu acordo tem um Mzão grandão no prédio da frente, assim, na diagonal. Minha casa também. Toda vez que eu tiro uma foto do nascer do sol, eu acordo cedinho, lá. Tá lá o Mzão bem grandão. Quem me segue no Instagram com certeza já viu, e aquele M é de Mota Machado, pra quem não sabe. E Tati, nesse setor de inovação, qual é esse... Assim, claro que a gente sabe que é inovar dentro da construção, mas hoje, nas construtoras, como é que ele está sendo visto comparado a, 10 anos atrás, que provavelmente não existia? Qual que é a diferença dele do setor de inovação de uma construtora para um setor de inovação de uma indústria que é um pouco mais rápida? Como é que tu enxerga isso e como é que essa área acaba aprimorando os produtos finais? Show. Assim, eu mesma já, na época que não existia esse setor, não era muito difundida, e eu sempre tive, mas por que uma área de inovação, gente? Mas inovação é para estar em todo lugar e tudo mais. E realmente tá, né? Tá todo mundo querendo inovar em alguma forma, tá? Sempre uma melhoria contínua na construção civil, na engenharia civil, isso é muito forte. Você primar para uma melhoria contínua. A Mota Machado também sempre teve esse apelo de ter um diferencial competitivo e um produto que leve a algum diferencial. Mas ter uma área de inovação acaba levando a empresa a estar olhando de uma forma mais ambidestra. Como assim ambidestra? É ter um olhar para o dia a dia, que é o core do negócio, que é o que eu sei fazer bem, que é a construção de prédios e os processos que estão já bem definidos e escritos, maravilhosos. Eu já testei, já fiz tudo, já entendi que ele é a melhor forma de fazer, produtividade lá em cima. Mas lá vem o mundo, né? O mundo está aí, digital, e de forma a mudar a nossa forma de economia, de comportamento. Então, hoje em dia, eu tenho um celular e o celular me conecta a diversos serviços que 10 anos atrás a gente não tinha essa possibilidade. Então, em vez de eu esperar um táxi, eu uso um aplicativo e peço
meu transporte. Isso é uma forma de mudar o comportamento de uma sociedade a partir de um celular que tem uma internet. A internet leva a gente a mudar e a velocidade da mudança também é a partir disso. Então, a área de inovação é o respiro para a gente olhar para frente sem deixar de olhar para o que a gente já está fazendo bem. Então, daqui a 5, 10 anos, será que a gente vai estar comprando da mesma forma? Será que a gente vai estar produzindo da mesma forma? E o produto que eu tenho que entregar para o meu cliente vai ser o mesmo? Com certeza não. Eu tenho certeza que isso não vai ser, mas o que eu tenho que entregar para adequar a necessidade dele nesse novo mundo? E aí a gente leva a inovação para trilhar esses dois lugares ali, né? Fazer as pessoas estarem sempre pensando no que vai mudar, na forma de consumo, nos produtos, na forma de trabalho também, na forma de se comunicar de forma geral, sem deixar de fazer o que a gente já sabe fazer bem, que foi testado e replicado inúmeras vezes. E tu trouxe um ponto muito importante, que é a questão da validação dos processos, que na construção civil, ela tem processos bastante tradicionais e que já foram validados por muitos e muitos anos, por muitas e muitas construtoras. E como é que a inovação ela esbarra nisso? Né? A gente sabe que a construção é tijolinho em cima de tijolinho desde a época, sei lá, Roma, talvez. Né? Então, muito manual. Como é que a inovação ela já tem de cara essa parede, literalmente, para ultrapassar, e como que esse setor ele entra ali? Ele já chegou no ponto de mexer nesses sistemas, ou a gente ainda está digamos que num embrionário, ainda mexendo muito nos processos, mexendo muito na forma de contratar, mexendo muito nos softwares internos da construtora? Como é que a gente está nessa dança aí? Na área de inovação, a gente tenta fazer com que isso vire uma cultura. Então, desde a obra pensar numa forma de produzir melhor, mas também como é que eu estou entregando o melhor produto, né? Então, da incorporação e a concepção do produto. O que é que eu estou incorporando nesse projeto? E também a própria sistematização da coisa. Então, em vez de colocar na planilha, eu vou sistematizar para que o sistema faça por mim. Em vez de fazer no papel, eu estou colocando no tablet. Eu estou colocando um checklist digital. Isso me dá dados para entender como é que é o processo. E os processos têm que acontecer, é normatizado, a gente precisa ter a conferência de qualidade. Mas a inovação é um lugar ali onde eu posso errar. É o lugar onde eu me permito um erro controlado, para olhar de forma diferente a forma de produzir. Então, a gente tem a área de inovação como sempre uma demanda de permear em todos os lugares, não só na obra. E claro que a obra vai ter um olhar bem específico. Eu sei que eu sou engenheira, então facilita porque eu tenho conhecimento, mas não necessariamente eu precisaria. Então, a área de engenharia já tem esse feeling, assim, esse apelo de olhar formas de construção que sejam menos manuais. Realmente é um mercado ainda muito difícil. Então, e até a norma para se adequar a isso também às vezes demora. Então tu já trouxe aí talvez um grande entrave que a gente encontra no nosso setor, que nosso setor, por tudo ser normatizado e a gente ter que obedecer normas, ficamos um pouco refém da velocidade e da atualização dessas normas, pois todo método construtivo novo ele tem que ser aprovado pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a gente poder de fato começar a aplicar aquilo em produtos que vão demorar 5 anos para ficar pronto, desde, sei lá, da concepção até a entrega. A gente vai ter aí, talvez, um tempo médio de 5 anos, de compra de terreno até entrega. Se a gente botar, sei lá, 3 anos de obra, que é uma obra relativamente rápida, 2 anos ali de projeto, que é muito tempo. Normalmente as construtoras já começaram a obra, ainda não receberam todos os projetos. Talvez é um dos meios que a inovação tem atacado muito com a chegada do BIM, com a mudança dessa cultura. E tu falou uma coisa muito interessante, que o setor de inovação ele vai mexer na cultura da empresa. A cultura de inovar, a cultura de rever os processos internos. Né? Aquela história do time que está ganhando não se mexe, esquece. Esquece, total. Não existe não quer dizer isso no setor de inovação. Porque sempre deu certo que vai continuar dando. Exato, isso é muito bacana. E aí, vindo nessa pegada de mudança de cultura, às vezes a inovação não é inventar algo novo, e sim mudar a forma de fazer o que já era feito.
E aí, se tu puder trazer alguns exemplos, Tati, de coisas que vocês mudaram, tu já falou do comportamento, mas de processos que vocês mudaram internamente, seja no escritório ou nas obras, para poder acelerar esse processo e você, como disse, sair do papel, ir para uma planilha, usar esses dados, tratar esses dados. Como é que vocês têm feito isso? Assim, é muito... A gente tem os horizontes de inovação. Então, tem o H1, o H2 e o H3. O H1 eu estou olhando o meu core, o que eu sei fazer, eu vou continuar fazendo e eu vou melhorar ele. Então, é inovação incremental, né? Eu sempre tenho que olhar para o H1, e aí a gente tem até a distribuição do tempo. 70% do tempo você tem que olhar para o seu H1, mas não se esquecer do H2 e H3, que são inovações disruptivas e inovações de mercados similares ali. Porque provavelmente a gente pode até encontrar um lugar onde o mercado mude completamente, a construção mude, a incorporação mude. Então, de H1, a gente tem sempre um olhar focado para o cliente, que é um dos 2 pilares da transformação digital. É foco no cliente, não adianta melhoria por melhoria, se no final das contas eu estou melhorando uma coisa que não deveria nem existir, porque está deixando o cliente mais insatisfeito. E o outro é a tomada de decisão focada em dados. E daí, nesses 2 exemplos, a gente tem um programa de cliente no centro, que é cultura também, e a inovação vem mais para dar subsídio de... A gente precisa que as pessoas olhem para o cliente para levar uma demanda de inovação focada nisso, então, dar subsídio para... E a parte de tomada de decisão também focada em dados é justamente levar os processos para sistemas. Então, a gente tem um caso que é uma startup que veio para a gente, que tem o olhar de trazer uma informatização de um processo de incorporação que passa por tantas coisas, né? Uma incorporação, às vezes, dependendo do projeto, ele vai ter um fluxo completamente diferente um do outro. E um fluxo que depende de muita documentação, de muita viabilidade, de prazos também. E aí a gente está levando isso para como se fosse um data lake, um data warehouse, que é esse banco de dados centralizado, e a partir daí tem um dashboard. E aí deixar de ter planilhas, processos descentralizados para ter um trabalho gigantesco de compilar isso e mostrar, tá aqui, tá assim, tá no status tal. Tá, mas se eu esquecer algum lugar ali aquela informação, foi tudo por água abaixo que eu falei. Então, é centralizar essa tomada de decisão a partir de dashboards, né? Aí tem também contra-cheque digital, em vez de você ficar mandando papel para assinar ou mandar por e-mail, aí já tem um aplicativozinho que a pessoa coloca lá o CPF e a senha dela, ela tem acesso ao contra-cheque. São melhorias que ajudam dos 2 lados. Não só eu que estou melhorando o meu dia a dia, que eu estou deixando de fazer o envio do e-mail, mas para o próprio colaborador, que ele já está na palma da mão. Quando ele quiser, ele tem. Uhum. Então, assim, controle de ponto também, já temos aí vários aplicativos que fazem esse processo. Checklists do setor da qualidade, que eu acredito também, vistoria. Eles que começaram com essa informatização de pontos de checagem na obra, mas o setor da qualidade. E hoje ele se estende até para a ponta na produção mesmo. Ali o servente que está levando material, ele já avisou, levei material tal para tal andar, estou levando material tal para tal andar. E a gente vê essa informatização ela chegando cada vez mais rápido. E o engenheiro, ele acaba que hoje ele tem mais necessidade de saber analisar dados do que, de fato, a engenharia. E são pequenas coisinhas, são mudanças de mudar a betoneira de lugar, mudar uma coisinha, e às vezes você faz aquela conta de, tá, ele gasta 5 segundos para fazer isso daqui, beleza, mas se ele gastar 2, eu tô ganhando 3. Tá, quantas vezes ele faz isso por dia? Ele faz 10 vezes por dia. Então, são 30 segundos que ele ganha num dia. Tá, beleza. São 250 dias úteis no ano. Então, você vai botar aí quantas diárias você economizou com isso. Beleza, mas isso foi uma coisa. Então, se tu fizer várias pequenininhas dessa, a longo prazo, você vai ter aí uma economia de tempo muito grande e você, consequentemente, tem um ganho de produtividade. É o olhar escalável da coisa, né? Você sempre... Tudo bem, eu vou testar aqui no unitário, mas eu estou sempre pensando de como é que eu vou escalar isso. E o escalado, qual é o ganho que dá no final? Qual é o retorno que isso pode dar para uma cadeia como um todo, né? E como a construção é um processo muito repetitivo... Bem cíclico. Então, acaba muito sendo fácil. Um pouco mais fácil do que a gente imagina quando a gente fala em inovação. Né? Às vezes é a forma de distribuir argamassa no bloco, às vezes é
a forma de paletizar isso, como é que vai ser o transporte, se eu vou fazer o transporte noturno do material, se eu vou fazer durante o dia, se eu vou se eu vou trabalhar com 2 equipes, 2 turnos. São coisas um pouco disruptivas, mas que te trazem um retorno muito grande. Eu brinco de um exemplo que eu tirei uma tecla, do escritório. Todo dia a pessoa fazia lá e colocava um 0. Aí eu falei assim, mas por que eu não automatizo esse 0? Deixa o robô fazer. Daí a gente pegou, não, tá. E ela já fazia, tipo, muito acostumada. E já ia fazendo. Eu comecei a calcular. Tempo. Eu pedi assim, ó, dá 10 entradas com 0 e dá 10 entradas sem o 0. Deixa eu ver a diferença de tempo. Pronto, aí eu saí calculando. Eu economizei dela por dia 3 dias úteis de trabalho. Por ano. Uma pessoa que tá comigo há 10 anos. Sim. Ou seja, eu economizei um mês de trabalho. E assim, imagina a satisfação dela de não ter que ficar fazendo um trabalho que ela sabe que não precisa fazer, né? E aí eu cheguei pra ela e dei um cara. Eu falei assim, por que tu nunca me mostrou isso? Pois é. Que é a história da cultura. É a história da cultura assim, da gente... aquela coisa que você tem que ficar da inconformado. A inquietação você tem que estar inconformado. com o meu processo. Poxa, como é que eu posso fazer mais com menos? Né? Então, isso é o exemplo que eu dou lá no escritório, que eu falo assim, cara, eu tirei um 0. 0 não é nada. E o nada se transformou em alguma coisa. Se transformou em um mês de trabalho, que eu poderia ter economizado e eu não economizei na época. Mas aí eu já tenho 2 anos que eu tô fazendo isso, então eu já economizei 1 semana, quase 2 semanas de trabalho. Então, é 1 semana que eu economizei, mas que essa pessoa ela pode estar fazendo outras atividades. Muito mais valiosas, com certeza. Isso aí é muito bacana. E aí a gente tem muito essa ideia de inovação, de sempre estar ligado à academia, que a academia faz pesquisa e tal, Mas como é que estão as startups? Que tu me disse aí, não, aí tem uma startup que faz isso e tudo. Como é que tá essa sinergia de construtora e startup hoje na Mota Machado e como você vê isso no movimento geral? A gente está no segundo ciclo de inovação aberta, que é justamente você selecionar um desafio e abrir para o mercado, para a startup ter esse fit, né? Se encaixar nesse desafio e se propor a resolvê-lo. A gente teve esse segundo ciclo que foi com a Inovacom, inclusive. Isso. A gente teve outras construtoras que participaram com a gente. No primeiro ciclo a gente foram 3 desafios mapeados, a gente selecionou 3 startups. E aí no segundo ciclo a gente veio junto com a Inovacom para trazer aqui para o mercado também. Para também ter esse ganho do local, né? O ganho da comunidade como um todo, né? Isso. Que é uma coisa muito bacana da inovação, que a inovação ela tá aqui. Eu vou resolver esse meu problema para também resolver outros problemas de outras pessoas. Né? A maioria dos problemas são bem parecidos. É quase que assim obrigatório você trazer uma inovação no dia de hoje e divulgar essa inovação. Claro, você vai monetizar isso de alguma forma, mas assim acaba sendo também um nicho dentro da construtora, né? A depender da inovação aberta, você fechando uma parceria com startup, você pode adquirir uma parte daquele negócio, né? Então também abrem N oportunidades dentro desse mundo da inovação. Sim, também poderia seguir, se não fosse uma inovação aberta, também poderia ser parceria, né? Sociedade, você escolher startups para virar sócio, venture capital. Tem várias formas de se relacionar com startup. E, inclusive, no ciclo de inovação, eles falam sobre isso, porque não é a rotina e o dia a dia das construtoras saber como se relacionar com a startup e o que é que você tem que saber antes de contratar ou não. Mas é um relacionamento que eu acho que a gente tem que levar como ecossistema. A gente tem que se aproximar desse ecossistema para tirar o melhor dele. E hoje em dia tem muita Construtec, que são startups focadas para a construção civil. Então, elas sabem que é um mercado que tem muito desafio. E elas são bem pontuadas, são bem nichadas. Então, se você quiser pegar um mapa da Construtec, da Terracota, por exemplo, eles têm lá a parte de construção, a parte de logística, a parte de estoque, a parte de receita de cliente. Parte de projeto. Parte de projeto. Tudo. É bem segmentado. Então, é quase um cardápio. Você abre o cardápio, qual é a minha dor que eu quero resolver hoje? Aí tem várias startups, você pode ver qual é o modelo de negócio delas também. Entender qual que vale a pena seguir ou não. Mas por ser específica, acaba que ela resolve bem, geralmente, assim, né? Porque ela nasceu de um problema.
Então é totalmente diferente. Quando é muito genérico, né? Normalmente é um problema específico. Bem específico, E é batata. Você pega aquele problema, quase todas as construtoras têm o mesmo problema. Se não é um problema, às vezes é uma forma diferente de você fazer aquela mesma coisa, ou você ganhar agilidade em algum processo, ou você criar um processo que você não fazia, mas que vai te trazer um retorno que você não tem. Ou que você precisaria obter de outra forma. Eu já vi um que o pessoal anda com as câmeras na obra, e aí ele já vai mapeando tudo, já vai vendo tudo, fazendo as contagens, depois ele basicamente sai e vai analisando as imagens que ele pegou, ou seja, tem um analista em algum canto e ele vai vendo tudo, não, beleza, esse pacote aqui tá ok, aquele pacote tá certo, esse aqui tá ok, não tem desperdício aqui, pá. E o cara vai só andando, ele vai só... É meio que uma pessoa para caminhar na obra e o outro vai lá e sai anotando tudo e vendo se tá tudo certo, se não tá. Então, assim, em outro tempo, e essa pessoa ia lá, parava, olhava. Aí, vixe, esqueci, ó. Ixi, eu vou ter que voltar lá. Não, ele já tem uma filmagem, já tem tudo, já tem um mapeamento 3D, que às vezes consegue ser feito. Então, assim, são coisas que a gente imaginava algo muito distante, mas que elas já existem e apenas a gente não conhece. E a pessoa já ia andar na obra. Ela já ia passar por lá, só que agora ela tá batendo foto do canteiro. Então, além dela saber, outras pessoas vão poder saber também. Exato. Então, deixa a informação rastreável, inspecionável. Mas lembra da época de estagiário que tinha que fazer diário de obra? Tu já pensou diário de obra com isso? Como ia ser fácil? Né? Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Que a gente tinha que sair tirando foto de tudo. Aí, na minha época, era câmera fotográfica. Sim. Aí tinha que levar pro computador. Botava no computador, baixava as fotos. Aí tinha que ir lá, redimensionar, jogar no Word, renomeia tudo, edita, blá, blá, blá. Cara, a gente perdia muito tempo. E hoje básico, você tem um sistema desse que ele já mapeia tudo. E a depender da complexidade, ele já consegue fazer algumas análises para você. Né? Então, conta assim, sei lá, a última... Fala um pouco do primeiro... Da primeira rodada e dessa segunda. Quais foram os pontos que vocês quiseram estudar e quiseram abordar? Tá? Lembrando, pessoal, quando você vai iniciar um processo desse, você tem que ter sua dor muito bem definida. E é assim, é dor por dor. Não adianta você querer resolver 10 dores ao mesmo tempo que você não vai conseguir. Você tem que sentar, beleza, essa dor aqui, tá bom, vamos resolver ela. Qual foi a primeira? Até para o pessoal saber, eu sei qual foi, mas... E a segunda, só para o pessoal entender o nível de solução que a gente já tem hoje disponível. O primeiro ciclo de inovação aberto foram 3 desafios, foram das áreas mais estratégicas, foi o sucesso do cliente, obra e justamente o PCP nesse ciclo de projeto, para reduzir o ciclo de projeto. Na obra, a gente acabou levando para uma gestão de manutenção preventiva com um manual sistematizado para o cliente. E o sucesso do cliente ficou como levar mais entrega para o cliente final. Então, entrando no H2, H3 ali de horizonte de inovação, é como é que a gente entra no novo mercado. Uhum. Aí, nesses primeiros desafios, a gente escolheu 3 startups. Uma acabou fechando, encerrou atividades. E as outras 2 a gente levou para uma POC. E tentou desenvolver ali dentro da Mota Machado com um projeto mesmo. Tem uma que a gente ainda está implantando, que é dessa redução de ciclo. E no segundo ciclo de inovação aberta, a gente escolheu os suprimentos no primeiro momento. A gente já tinha um mapeamento claro do que seria, mas a gente acabou levando o desafio para o planejamento estratégico de empreendimentos na viabilidade econômico-financeira, que é justamente dados também, né? Como é que a gente tem um acompanhamento da viabilidade econômica financeira depois que o empreendimento é lançado, né? Porque hoje em dia a gente tem o viável, que tem o start, e depois os dados vão à loucura. Vão em todos os lugares a gente tem dados ali para pegar a informação de volta, ela não encontra o caminho de volta, difícil. Entendi. E é esse rastreio de informação que a gente levou como desafio, né? De ter essa informação prevista e realizada e o acompanhamento de cenários também. De ter o feedback da informação, né? E não só disponibilizar ela. E ter assim, né? Se a gente projetou, a gente está conseguindo acompanhar. E a viabilidade tem inúmeros fatores. O tempo é um deles, então acaba gerando um esforço muito grande para ter essas informações de volta num lugar só e aí ter uma análise de dados realmente boa.
O que a gente teve de ganho de um para o outro foi o que a gente focou bem mais no segundo desafio. A gente teve mais noção de que nem toda startup fazia sentido. Então, dava para ser mais criterioso na seleção delas, né? Para escolher uma que seja mais madura, uma que seja mais focada no problema, nem tão genérica assim. E algo que desse ciclos pequenos de entrega. Então, as sprints tinham que estar com um valor de entrega muito rápido. Então, em 15, 20 dias já ter alguma entrega clara. Para entender que vale a pena apostar lá. Então, você já... Também, uma vez, a Rafa, da Mota Machado, falou uma frasezinha que até hoje eu não esqueço, que é o custo da inovação. Que é justamente uma empresa que pode, uma startup que pode fechar, ou uma startup que ela aparentemente vai atender tua demanda, mas aí quando você vai ver, ela não consegue atender. A gente teve. E talvez, né, acredito eu, que esses processos mais curtos otimizou muito esse acerto e evitou, sei lá, talvez aventureiros entrarem no processo ou vocês acharem que ele vai atender a demanda e ele acaba não atendendo, só que você vai descobrir isso tipo 90 dias depois. Então, esse timing mais curto com targets menores, meio que já é um aprendizado que vocês pegaram talvez da primeira rodada. Sim. Isso é muito bacana ver uma construtora daqui que já tem isso como uma rotina dentro da construtora incorporadora. Isso é muito bom e serve de exemplo para você que está até começando a sua construtora, ou você que já tem sua construtora há um pouco de tempo, pensar e cogitar utilizar de ferramentas digitais para poder acelerar processos. E aí você pode começar de uns mais simples, um CRM, que a gente já tinha isso há muito tempo e às vezes a gente ainda matuta muito. É um sistema de compras, é um sistema de monitoramento de estoque, de ponto de colaborador. Enfim, existem muitas ferramentas para você fazer esse controle. E aí, quiçá um dia você chegar num nível específico de resolução de problemas ali pontuais. Preciso resolver esse problema aqui. Então vamos todo mundo resolver esse problema. Acho que a clareza do que você quer resolver já acerta muito o caminho, né? E aí a Rafaela também fala, é você se apaixonar pelo problema. Porque a gente está sempre querendo resolver, né? Começa a discutir, mas dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas dá para fazer um monte de coisa. Se a gente não souber exatamente o que é o problema, a gente pode escolher uma solução que ela vai me levar para um caminho completamente errado. Passar uma semana dormindo com um problema, vivendo com ele, e falar assim, calma, ele de fato é isso, ele é aquilo, às vezes... Porque às vezes o problema é ocasionado pela gente. Também. E às vezes ele nem é um problema. Às vezes é outra coisa. Ele nem é um coisa problema. Antes disso. Isso. Então, assim, nós que ocasionamos o problema, e a gente poderia não ter ocasionado, a gente fica querendo resolver aquilo. Não, cara, calma. Como é que ele chegou ali? Atrás, né? Por que ele chegou ali? Então, isso eu acredito que seja a principal mensagem para todo mundo que tá ouvindo hoje, que a gente já tá aqui encaminhando pro final, que é cada problema, você entender a origem desse problema e não só o resultado que ele tá te dando. Porque às vezes os problemas são criados por nós mesmos. Sim. Na nossa vida pessoal, todos os problemas que a gente tem, 90% foi a gente que criou. É bem criativo pra isso também. Né? A gente é muito bom, por sinal. E na obra, às vezes ele também tem esse resultado um pouco chato de que a gente que criou o problema. Às vezes o problema ele veio lá do projeto, às vezes o problema veio de uma tomada de decisão equivocada ou errada que levou até aquele resultado. Então, eu acho que isso aí fica pro pessoal como um principal aprendizado da inovação. Desapega também, né? Desapega. Não, nem porque tá assim, tá certo. Vamos desapega do que tá ali, pensa realmente qual é que tem por trás, qual é o problema, por quê. O porquê leva a gente a lugares incríveis. Rapaz, exatamente. E deixa a gente em lugares incríveis também. E o porquê que eu tô aqui? Aí pronto, aí começa. Então, Tati, muitíssimo obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo e compartilhado bastante dessa caminhada, que eu acredito que esse setor dentro de uma construtora, ele vai passar a ser cada vez mais comum, né? Se a gente parar para pensar, não existia setor de segurança do trabalho, veio o setor de segurança do trabalho, não existia o RH, às vezes existia DP, Departamento Pessoal para contratação, mas hoje já tem um RH que trabalha ali no indivíduo, que trabalha na família dele, que já desenvolve todo um entorno, e a gente também já está com os setores de inovação cada vez mais comuns dentro das construtoras,
que era uma barreira muito grande que a gente via, porque a gente achava que inovação era só na tecnologia, era só na indústria fechada ali, que tem um centro fabril e tudo. E a gente limitava muito isso, não deixava chegar na nossa porta. E às vezes ela estava ali na porta da gente, a gente só não deixava entrar. Né? Então, é engraçado, porque inovação é processos, pessoas e tecnologia. Exato. Não é tecnologia sozinha não faz nada. Não faz. Pessoas também sozinhas não conseguem. Fazem, mas não faz direito. Mas aí depois muda a pessoa. Aí acaba. Cadê o processo, né? Então tem que ser o ciclo ali. Gostei. Pessoas, processos e tecnologia. O ciclo virtuoso da inovação. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, a gente vai, infelizmente, ficando por aqui. É um episódio muito, muito, muito gostoso. E tem um carinho especial por termos uma conselheira do Sinduscom, jovem, que estava desde o comecinho com a gente. Então, quem não ouviu o episódio de Iniciativas Jovens, escute, que a Tati ela trocou de canto comigo hoje. Eu tava ali. Tava aqui, né? Era. Então, pronto. Então, trocou de lado só. Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, agradecer tanto a Tati como a Mota Machado por estarem trazendo esse conhecimento aqui e compartilhando com todo mundo. E se você quiser se despedir do pessoal, acho que você lembra como faz isso. Sim. Obrigada, Rafa, pelo convite. Pessoal, eu recomendo, né, que vocês assistam todos os episódios dessa temporada também. Eu achei genial a ideia de trazer os setores do mercado, né, pra gente entender como é que são as melhores práticas. E eu espero que vocês tenham gostado desse. Comentem, por favor, pra gente saber. Porque eu sou conselheiro também. Eu quero saber como é que tá. E deem dicas de outros conteúdos que vocês querem ver. Enfim, obrigada por ter participado aqui. Espero vocês em todos os episódios. E se vocês quiserem que a Tati esteja aqui do meu lado nos próximos episódios, dá um comentário, vai lá no Instagram dela, Tati, volta Tati. Hashtag volta Tati, pra gente poder aí continuar levando conteúdo pra vocês. E pessoal, a gente já tá beirando os 70 episódios. É coisa, né? E a gente pensou em fazer 20 Haja no conteúdo. Começo. Né? Então, assim, compartilhem. Quando você curte o vídeo, as pessoas entendem que esse assunto é relevante, elas vão estar compartilhando mais isso. E vocês ajudam a gente também a levar para mais pessoas e fazer com que a gente traga mais assuntos bacanas para poder vocês aprenderem também com a gente. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. A gente vai ficando por aqui. Próxima terça-feira, 7 da manhã, a gente tem mais um episódio para vocês. Eu acho que vocês já cansaram de ouvir essa minha fala, mas eu espero que vocês cansem só de ouvir essa fala e não dos episódios, porque cada episódio é diferente. Vocês não vão ter episódios iguais aqui. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por estar acompanhando até aqui. Próxima terça-feira, 7 da manhã, a gente tem mais um episódio do nosso Sindustalk. Valeu!